Fala rapaziada, tudo certo? O professor Eudes aqui falando com vocês. O tema de hoje é lançamento horizontal, tá bom? A gente já comentou sobre os movimentos verticais, né? Queda livre e lançamento vertical para cima, cuja aceleração atuante ali é da gravidade. Temos o move novamente. E agora a gente vai comentar do lançamento horizontal, beleza? Então, vamos lá. Então aqui, lançamento horizontal, tá certo? O que é o lançamento horizontal? É um lançamento que ocorre inicialmente no eixo X de um objeto em uma determinada plataforma, ou seja, o objeto ele vai ser lançado de um local com uma altura maior que zero, porque o solo, o chão, vamos ter um local mais baixo para onde o objeto vai cair. O objeto ele vai sair de uma plataforma com a velocidade v0x, já falo desse x daqui a pouco, com uma plataforma de altura diferente. Então, o objeto ele vai ser arremessado primeiro horizontalmente, até chegar nessa região aqui de saída, e quando ele sai da plataforma, ele vai passar a ter duas velocidades. Por que isso? Primeiro, enquanto ele estiver na plataforma, a plataforma vai ter essa velocidade v0x, porque é a velocidade inicial do eixo x. O lançamento se chama horizontal, então ele começa o seu movimento. Quem classifica esse movimento é a origem do movimento. Ela ocorre primeiro no eixo x, até chegar nesse ponto aqui, que é quando o objeto começa a cair. E ao abandonar a plataforma, o movimento vai se tornar curvilíneo, semiparabólico, ou seja, o objeto vai fazer um movimento de curva. E ao fazer o movimento de curva, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a ir para a frente, por causa da velocidade de x, e ir para baixo, por causa da velocidade de y. E aí temos uma situação importante. Se o objeto está caindo, é por conta da ação da gravidade, porque a aceleração da gravidade ela tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado, ela é vertical para baixo. Então, quando um corpo se move para baixo, também é pela ação da gravidade. Só que se o corpo está acompanhando a ação da gravidade, nós temos uma queda livre acontecendo aqui. Logo, nós temos aqui, no momento em que o corpo sai da plataforma, ele é atraído pela gravidade. Então, o movimento vertical, sim, quando o corpo abandona a plataforma, temos uma composição de movimentos. Temos dois movimentos aqui acontecendo em física. O primeiro, já falado aqui, a própria queda livre. Então, enquanto o corpo está na plataforma, ele vai ter só um movimentozinho dele, lançamento horizontal, que vai indicar um movimento uniforme, inclusive. E aí, no Vx, vai continuar, enquanto o corpo estiver nesse processo aqui de queda, a velocidade de x não vai mudar. Então, nós temos um movimento uniforme para o eixo x e um movimento uniformemente variado no eixo y, representado na forma de queda livre. Uma dúvida recorrente que ocorre nesse conteúdo é o seguinte: quem cai primeiro? Um corpo em queda livre somente na vertical ou um corpo que é lançado horizontalmente logo após sair da plataforma? A questão é que ambos chegam ao solo ao mesmo tempo, desde que eles partam naturalmente da mesma altura. Então, quando o corpo acaba de abandonar a plataforma, ele vai fazer um movimento curvilíneo. Ele fará um movimento curvilíneo. E um corpo que cair da mesma altura, ele vai cair vertical para baixo. Os tempos são os mesmos. Por quê? Porque o corpo que está aqui, ele vai ter um vetor velocidade y. E se o corpo estiver na mesma altura e começar a cair, ele vai ter o mesmo vetor velocidade de y. Então, se dois corpos eles caem da mesma altura, mesmo que esse segundo corpo aqui também tenha uma velocidade de x,
Com relação ao tempo de queda, claro que desprezando a resistência do ar, evidentemente, a resistência do ar ela altera o tempo de queda dos corpos. Isso também tem interferência em relação ao volume dos corpos, né? Quanto maior a área de contato com o ar, maior o atrito com o ar, maior a resistência do ar, tá bom? Mas voltando, se eu tenho dois corpos partindo da mesma altura e um está saindo de um lançamento horizontal para fazer um movimento curvilíneo e o outro simplesmente vai cair verticalmente, nós temos que os dois corpos, partindo da mesma altura, vão ter a mesma velocidade do eixo Y. Então, se no eixo Y a velocidade é a mesma, os tempos T1 e T2 serão os mesmos. Os tempos de chegada serão iguais, mas as posições serão diferentes. Por que eles não vão cair na mesma posição? É aí que entra o fator da velocidade do eixo X. Porque na queda livre tradicional, o corpo ele só vai cair verticalmente. Ele não tem um movimento horizontal associado a ele. Não tem uma velocidade do eixo X junto com ele. Ao passo que aqui a gente tem. Então, ao mesmo tempo que esse corpo 2 está caindo, ele está indo para a frente. Então, a posição onde vai cair o primeiro corpo e a posição onde o segundo corpo, essas sim, serão sempre diferentes, levando em consideração que o primeiro corpo está fazendo só queda livre e o segundo corpo está fazendo a queda livre logo após o lançamento horizontal. Então, a gente vai sempre associar eixo Y com queda livre e eixo X com movimento uniforme. Além disso, cabe ressaltar que a queda livre, como já comentada no vídeo anterior, a queda livre ela é um move do estilo acelerado. Ou seja, partiu de uma certa altura, você começa a cair, você cai cada vez mais rápido. Porque a velocidade ela é orientada para baixo e a gravidade que puxa os dois corpos para baixo, que é a nossa aceleração, também está orientada vertical para baixo. Então, a velocidade dos corpos acompanha o mesmo sentido ou o mesmo sinal, em módulo, né? Ou o mesmo sinal da aceleração da gravidade. Então, lembrando que a queda livre aqui também será um move acelerado. Outra coisa, o movimento uniforme do eixo X e o movimento uniformemente variado ou queda livre do eixo Y vão ocorrer sempre ao mesmo tempo. Então, o tempo que levar para o corpo cair é o tempo que vai levar para ele se deslocar para frente. Não nos esqueçamos disso. Os dois movimentos, quando o corpo sai da plataforma, ocorrem sempre no mesmo tempo. Então, o tempo que a queda livre gastar é o tempo que o movimento uniforme também vai gastar. Exatamente o mesmo tempo. Bom, aqui algumas equações. Aqui as equações da queda livre, já mencionadas no vídeo anterior, só repassando. A altura, ela vai ser igual a ação da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Ou seja, para eu saber o quão alto o meu corpo pode estar, eu tenho que pegar o tempo de queda, elevar ao quadrado, multiplicar pela gravidade e dividir por 2. Daqui a gente ainda pode tirar, vou fazer um asterisco aqui, daqui podemos tirar uma outra equação, se eu quiser focar apenas no tempo. É muito comum isso. Se eu deixar o tempo em evidência, vai ficar 2h divididos por g. Só que o tempo está ao quadrado e é necessário tirar a raiz quadrada. Então, eu posso escrever essa fórmula deste jeito ou ainda deste jeito aqui. Então, o tempo de queda, que também é muito comentado, ele vai depender fundamentalmente de quem? Da raiz quadrada da altura. Mas, Eudes, também não vai depender da gravidade? Vai, só que a gravidade ela é um valor normalmente fixo. A gente usa um valor médio da gravidade aqui. Então, Eudes, o tempo depende da gravidade? Sim, mas como a gravidade é um valor fixo, é um valor que mudará, não vai mudar na prática, no exercício,
o tempo de queda dependerá da altura. Quanto mais alto um corpo estiver, maior será o seu tempo de queda. Mas cuidado, o tempo não é diretamente proporcional à altura, ele é diretamente proporcional à raiz quadrada da altura. Então, quando uma variável depende de outra, quer dizer que quando uma letra mudar, a que eu estou analisando vai mudar também. E nesse caso, quanto maior a altura, maior será a sua raiz quadrada, maior será o tempo de queda. No caso, a velocidade de y, se pedir, é gravidade vezes tempo. Eu estou diferenciando entre Vy e Vx, porque temos movimento nos dois eixos agora. E aqui o Torricelli da queda livre, Vy² igual a 2gh. Dessas três equações, a mais pedida ou mais comentada é essa aqui de cima, essa primeira. Então, ela vai aparecer ou nesse formato original da própria queda livre, ou ainda aqui na forma adaptada para o tempo. Qual das duas está certa, Eudes? Ambas. Depende da pergunta. Se a pergunta quer saber a altura de onde o corpo está caindo, ou se a questão quer saber o tempo de queda. E aqui, no caso, temos aqui as legendas com as suas respectivas unidades no SI. Lembrando que a gravidade eu estou colocando 10 por seu arredondamento padrão. Se a questão quiser colocar 9,8 ou 9,81, aí o avaliador vai colocar nas questões. E no movimento uniforme, a única fórmula que existe é a sua função horária. Posição final igual a posição inicial mais VT. Só que esse V é a velocidade do eixo X, que é constante, por isso movimento uniforme. Então, se eu pegar que é menos, né? Então, se eu pegar a posição inicial e passar para o lado esquerdo, vira S menos S0. Posição final menos posição inicial será ΔS, que é o deslocamento. Só que o deslocamento do corpo, nesse conteúdo aqui, no lançamento horizontal, recebe mais um nomezinho, chamado de alcance. Alcance horizontal. Então, alcance horizontal é o quanto o corpo se move para frente ou para trás enquanto está caindo. Então, basta multiplicar a velocidade do eixo X pelo tempo do movimento. Então, o tempo que a gente encontrar aqui, por exemplo, nessa expressãozinha aqui, raiz quadrada de 2h sobre g, vai interferir diretamente aqui. Com isso, podemos chegar a outra conclusão, que a altura, ela interfere no tempo. Se a altura, se quanto mais alto, maior o tempo de queda, e quanto maior o tempo de queda, maior o alcance horizontal, podemos dizer também de forma indireta entre as expressões, que quanto mais alto for a plataforma de lançamento, mais alta, perdão, for a plataforma de lançamento, maior será o alcance horizontal. Eu estou dizendo uma análise indireta porque a variável que une ambas as expressões é o tempo. Bom, vamos fazer um pouco de exercícios agora para a gente poder ficar um pouco mais afiado no assunto. Uma pedra lançada horizontalmente do alto de um edifício de 125 metros de altura, em um local onde o módulo da aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, a velocidade de lançamento da pedra em metros por segundo é igual a... Aí vai variar de 2 a 6 metros por segundo. Primeiro, eu quero a velocidade de lançamento. Então, para achar a velocidade de lançamento, eu preciso primeiro do tempo. Nesse caso aqui. Vamos lá. Oi, gente. Então, um detalhe. Eu esqueci de mencionar aqui que o alcance da questão, essa informação estava faltando, é de 10 metros, tá? Então, vamos lá. A gente quer saber a velocidade de lançamento, que é a velocidade do eixo X. Só temos um detalhe. O que une o alcance à altura? É o tempo. Então, a primeira expressão que a gente vai fazer é tempo igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Nesse caso aqui, nós temos uma altura de 125 metros, então é 2 vezes 125 divididos por 10, que é a nossa gravidade.
Com isso, a gente tem 125 vezes 2, que é 250, e vamos dividir por 10. Porém, basta dividir aqui. Então, nosso tempo vai ser raiz de 25. Logo, teremos um tempo de 5 segundos. Então, se a pergunta fosse o tempo de queda, essa aqui seria a nossa resposta. Vai levar 5 segundos para cair. Mas aqui a gente quer a velocidade de lançamento da pedra. E para isso a gente precisa da fórmula do alcance. O alcance horizontal é a velocidade de lançamento, ou velocidade do eixo x, vezes o tempo. Então, se eu quero saber essa velocidade, basta dividir o alcance horizontal pelo tempo que a gente acabou de encontrar. Desta forma, a gente tem que a velocidade de lançamento, nós temos 10 metros de alcance horizontal com 5 segundos de tempo de queda. Então, essa velocidade aqui só poderia acontecer com 2 metros por segundo. Então, a opção a ser marcada é essa aqui, opção A, nesse caso aqui. Vamos para a próxima. Próxima questão, questão 2. Um objeto foi lançado horizontalmente do alto de um arranha-céu de 320 metros de altura, com velocidade de 15 metros por segundo. Determine o alcance horizontal do objeto. Nesse caso aqui, então, vamos lá. Temos uma altura de 320 metros. Temos uma velocidade de lançamento. Então, essa velocidade aqui vai ser a velocidade x. E eu quero o alcance horizontal. A questão é que o alcance horizontal depende do tempo. Então, indiretamente, o tempo vai ser útil para nós aqui. E o tempo da queda livre vai ser raiz quadrada de 2h sobre g. Nesse caso aqui, o tempo vai ser 2 vezes 320 divididos por 10. Isso tudo dentro de uma raiz quadrada. Bom, considerando que aqui eu posso cancelar um zero, esse tempo vai ser raiz quadrada de 64, logo esse tempo, o tempo de queda, né, será de 8 segundos. Então, agora a gente vai fazer o quê? O alcance horizontal do objeto. Então, lembrando que o alcance horizontal é a velocidade do eixo x vezes o tempo. Como a gente tem a velocidade de lançamento 15 metros por segundo e o tempo de 8 segundos, não tem como dar outro valor que não seja 15 vezes 8, 120 metros de alcance horizontal. Com isso, a gente vai ter a letra B como opção a ser marcada. Bora para mais uma. Mais uma questão. Determine o alcance horizontal em metros de um objeto lançado horizontalmente de uma certa altura, com velocidade de 10 metros por segundo e sabendo que o tempo de queda foi de 2,5 segundos. 2,5 segundos. Bom, nesse caso, a questão é bem simples, porque só temos o alcance horizontal. E o alcance horizontal depende apenas de quem? Da velocidade do seu lançamento e do tempo de queda. Nesse caso, eu tenho 10 metros por segundo multiplicado por 2,5. Logo, esse alcance vai ser de 25 metros por segundo. Oh, perdão, metros por segundo não, 25 metros. Porém, outra coisa que poderia ser perguntada seria a altura. Então, por exemplo, se eu quisesse saber qual a altura da plataforma, de onde saiu esse objeto, como seria? Aí seria a altura da queda livre. H vai ser quem? GD ao quadrado divididos por 2. O G vale 10, o tempo é de 2,5, só que está ao quadrado, divididos por 2. Nesse caso aqui, eu posso dividir 10 por 2, que é o número par, vai ser 5, vezes. Bom, 2,5 ao quadrado é só multiplicar 25 vezes 25 primeiro. A gente vai encontrar 625. Só que, como eu tenho uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui, teremos duas casas decimais para voltar. Então, teremos como resultado
6,25. E aí é só fazer 6,25 vezes 5. 5 vezes 5 são 25, vão 2. 2 vezes 5, 10. 10 mais 2 são 12, então vai 1. 6 vezes 5 são 30, mais 1, 31, e são duas casas decimais no total. Então, se a pergunta quisesse se interessasse pela altura, teríamos uma altura de 31,25 metros em relação à plataforma de lançamento. Bora para mais um exercício. Vamos para uma teórica aqui. Considere as afirmativas sobre o lançamento horizontal e desconsiderando a resistência do ar. A primeira frase. O tempo de queda de objetos lançados horizontalmente é proporcional à raiz quadrada da altura da queda. Isso é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque se você pegar o tempo lá da queda livre, vamos ter raiz quadrada de 2h sobre g, que eu comentei agora há pouco. Qual que é o ponto? Eudes, o tempo depende da gravidade? Não é que não dependa, só que a gravidade é uma constante nesse tipo de exercício, ou vai ser tratada como uma constante. Quando eu digo que uma variável depende de outra, a letra é uma variável, ela vai mudar. Então, como a gravidade, para efeitos práticos, não vai mudar, eu não posso dizer que o tempo depende de uma constante, senão o tempo também vai ser uma constante. E isso não vai acontecer. Quanto mais alto um corpo está, maior vai ser o seu tempo de queda. Só que nesse caso aqui, eu tenho uma raiz quadrada. No caso, não é a altura, é proporcional à raiz quadrada dessa altura. Isso é verdadeiro. A primeira é verdadeira. Bom, então essa primeira aqui torna verdadeiro. Segunda, o tempo de queda depende da massa do corpo. Quanto maior for essa massa, menor será o tempo de queda. Isso é falso. A questão 2 será falsa, tranquilamente. Porque, no caso, estamos aqui desconsiderando a resistência do ar. É a mesma situação dos movimentos verticais. Então, nos problemas que falam desconsiderando a resistência do ar, não importa a massa do corpo, nem o volume do corpo. Então, inclusive o tempo de queda, se vocês forem ver na expressão, ó, não tem m de massa. A massa não interfere no tempo de queda. Então, não importa se dois corpos caírem da mesma altura, desconsiderando a resistência do ar, eles chegarão ao solo ao mesmo tempo. Então, a massa não é um fator determinante, e sim a altura. Qual a altura da plataforma de lançamento. 3. O tempo de queda de um corpo que se move em lançamento horizontal depende da velocidade horizontal do corpo. Isso é falso. Porque, primeiro, o alcance horizontal é a velocidade vezes o tempo. Beleza. Se ele falar do alcance horizontal, tá ótimo. O alcance realmente depende do tempo de queda. Só que essa velocidade é do eixo x, e essa velocidade do eixo x é constante. Então, se o tempo depende de uma variável, essa variável não pode ter valor repetido. Não pode ser uma constante, porque o tempo também será outra constante. Então, o tempo ele vai depender, continuando, o tempo de queda depende da altura de onde ele vai cair. Agora, a velocidade do eixo x é constante, então é o mesmo caso da gravidade. Se o tempo não pode depender da gravidade, porque a gravidade vai ficar sempre com o mesmo valor, sempre com um valor constante, o mesmo processo se aplica aqui. Se a velocidade de x é outra constante, eu não posso dizer que o tempo de queda dependa dele. Então, não. Isso é falso também. 4. Então, aqui no caso falso, aqui no caso falso também. 4. Na direção vertical, um movimento de um objeto lançado horizontalmente é uniformemente acelerado. E isso é verdadeiro. Porque quando o objeto está caindo, ele tem a velocidade de x, que é constante, e a velocidade de y, que é vertical para baixo. Só que a gravidade também é vertical para baixo. Isso significa que ambos, como o sinal da velocidade ou o sentido da velocidade é o mesmo da gravidade,
temos o move do estilo acelerado, tornando verdadeira a hipótese 4. Então, A1 e A4 são as verdadeiras, então a marcação a ser feita aqui é essa aqui, opção B. A primeira e a quarta assertivas frases, né, são verdadeiras. E agora, para fechar nossa explicação de hoje, vamos para a última questão, mais uma teórica, questão 5. A respeito do lançamento horizontal, que ocorre livre de forças dissipativas, assinale a alternativa correta. Letra A. O alcance horizontal do projétil é lançado horizontalmente, depende da massa do corpo. Isso é falso, né? Porque o alcance depende apenas da velocidade de lançamento do eixo X vezes o tempo. Se dependesse da massa do corpo, algebricamente falando, nós teríamos a massa aqui interferindo. E em relação à parte teórica, não vai acontecer porque nesse movimento é desprezada a resistência do ar. Então esquece a letra A, ela será falsa. B. A energia mecânica do objeto lançado horizontalmente aumenta a cada instante. Não. A energia mecânica, considerando que considerando que não temos forças dissipativas, temos o princípio da conservação da energia mecânica. Então, a energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final. Lembrando em consideração, claro, que a energia mecânica ela é igual à energia cinética mais energia potencial. Energia cinética depende da velocidade, energia potencial depende da altura. Só que enquanto o corpo está caindo, ele perde energia potencial e ele ganha energia cinética, no caso do eixo Y. Mas, de novo, como estamos falando de corpos, de processo livre de forças dissipativas, não vamos ter atrito para tirar energia mecânica. Porque o atrito ele faz um corpo se mover cada vez mais devagar, diminuindo a energia mecânica do sistema. Só que isso não vai acontecer. Então, falso. Esse sistema aqui, quando não tem força dissipativa, é chamado de sistema conservativo. Se o sistema é conservativo, a energia mecânica também é conservada. Então, esquece. Letra C. O tempo de queda não depende da altura no ponto de lançamento. Ah, não é? Tudo bem. Vamos relembrar, então, o tempo, já que o tempo não depende da altura. Falando de queda livre, a gente já falou disso hoje, né? O tempo depende, mais especificamente, ele é proporcional ou depende da raiz quadrada da altura, de fato. Mas dizer que o tempo não depende da altura é brincadeira, não tem como. Então isso aqui não vai acontecer, é falso também. Letra D. O movimento que ocorre na direção vertical é uniformemente retardado. Falso de novo. Porque um corpo, quando está, no caso da direção vertical, nós temos uma queda livre. Então, temos uma velocidade de y. Temos um corpo em queda. Só que na queda livre, a velocidade do eixo y, ela é orientada para baixo. E a gravidade, também, que é a nossa aceleração, também é orientada para baixo. Se a velocidade e a aceleração estão com a mesma orientação, o movimento ele é chamado de acelerado dentro do move. Então, ele não é uniformemente retardado. Um lançamento que é uniformemente retardado é o lançamento vertical para cima, ou LVPC, porque a velocidade do corpo está orientada para cima e a gravidade, naquele caso, é orientada para baixo. Então, com os dois sinais ou dois sentidos diferentes, aí sim teremos movimento retardado. Ou movimento vertical uniformemente retardado. Não vai acontecer também. Então, vai sobrar a letra E como opção para a gente marcar. Vamos dar uma olhadinha. A força-peso é sempre perpendicular ao deslocamento horizontal, não realizando o trabalho nessa direção. Acontece que se eu analisar o trabalho da força-peso, aqui eu tenho velocidade de x. E a força-peso, ela é orientada para baixo junto com a gravidade. Só que para analisar o trabalho da força-peso, eu tenho que avaliar o eixo y.
A força-peso analisa o deslocamento ou o trabalho na vertical. Como o eixo X está na horizontal, a força-peso não avalia essa medida aqui. Ela vai avaliar apenas o quê? A altura, que é o deslocamento vertical, e a gravidade, para poder analisar. Então, a opção correta aqui para a gente marcar vai ser a opção E. Tá bom? Então, rapaziada, esses foram os exercícios. Então é isso, rapaziada. Obrigado por assistirem mais essa aula. Espero que tenham gostado das explicações. Estamos juntos e até a próxima aula. Valeu!